sejam bem-vindos a mais uma reunião do livro de Apocalipse. Essa é a mensagem de número 71, desde que nós começamos lá no início, né? E o tema dessa mensagem, o título dessa mensagem é o Amém versus a opinião dos homens. Em relação à igreja em Laodiceia, é a mensagem número 3. Lembrando, amados irmãos, que nós estamos no no última parte do capítulo 3 de Apocalipse e sobre o contexto da igreja em Laodiceia, tá bom? Hoje, vocês estão vendo aqui que está meio diferente o cenário, estou falando de Palmas, Tocantins, aqui do hotel onde eu estou, e vamos compartilhar com os irmãos, né? Irmão, se recorda a mensagem da semana passada, nós começamos a explicar para os irmãos o significado do nome Laodiceia. Sei que talvez alguns de vocês que estão aqui hoje não estavam semana passada, e então eu vou dar uma recapitulada rápido aqui, porque é fundamental que nós tenhamos o entendimento da semana passada para continuarmos essa semana. Então, a palavra Laodiceia significa a opinião ou justiça, ou falar, ou os direitos dos homens, tá? A palavra Laos quer dizer povo. Provavelmente, né, daí o nome e significado da palavra do país Laos, lá na Ásia, né, quer dizer povo, provavelmente, né, que Laos em grego é povo, e Diceia é o falar, a opinião, a justiça, o direito, a, o dizer do povo, não é? E nós explicamos que em Laodiceia, a característica principal da igreja de Laodiceia, que nós precisamos aqui aprender, é que Laodiceia, ela era uma igreja orgulhosa. Então, a principal lição que nós precisamos aprender de Laodiceia, dentre vários que o Senhor vai nos ensinar, está nos ensinando pela misericórdia dele, é que é uma igreja orgulhosa. É uma igreja que, de fato, ela tinha muito conhecimento da palavra do Senhor. Ela realmente tinha, no início, uma conduta exemplar. E eles tinham realmente, se for olhar aos nossos olhos, motivos para se orgulharem. Porém, o grande problema é justamente o orgulho. Ninguém se orgulha de algo que não tem. Então, para alguém se orgulhar, é justamente pelo fato de ter capacidade, de ter conhecimento, de ter algo, de ter uma conduta, por isso que se orgulhava. E aí que está o grande problema. Aí que está a gravidade de tudo isso. E aí nós vamos compartilhar com os irmãos. Não vai ser bem nessa mensagem de hoje, nas próximas mensagens, provavelmente, mas nós vamos tocar essa questão um pouco mais profundo. Irmãos, por que que o título dessa mensagem fala do amém versus opinião dos homens? Porque eu quero que vocês entendam de cara que opinião dos homens é o significado da palavra Laodiceia. E aqui nós vemos o Senhor, que é o Amém, ele é o Amém. Nós falamos muito semana passada disso. Se você se recorda, o Senhor é o próprio Amém. Quanto é importante nós conhecermos o Senhor como Amém, quanto é importante nós desfrutarmos do Amém. Se você, meu amado irmão, minha amada irmã, não ouviu a mensagem passada, você precisa ouvir. Ah, quanto é maravilhoso o Amém, não é? E o Senhor, no versículo 14, ele fala que ele é o Amém, já vamos ler. Mas estou aqui explicando de antemão para os irmãos que se você ler Laodiceia, Laodiceia que é o Senhor indo contra a igreja de Laodiceia. Aqui não é o Senhor elogiando a igreja de Laodiceia, aqui é o Senhor indo absolutamente contra a igreja de Laodiceia. O que nós vemos ao ler Laodiceia é que, pela sua carta, é que o Senhor está em oposição a Laodiceia. E Laodiceia está em oposição ao Senhor. É como se houvesse uma luta entre o Senhor e a Laodiceia, entre o Senhor e a igreja da opinião dos homens. A igreja em Laodiceia, quer dizer a palavra Laodiceia. Isso nos dá uma grande lição, amados irmãos, que nós precisamos tomar muito cuidado. Isso é o tema da mensagem de hoje. Nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas opiniões. As nossas opiniões, elas podem estar em conflito direto contra o céu. Então, podemos cair na situação tão deplorável, tão miserável,
a questão da igreja de Laodiceia caiu, tão miserável, que nós entramos em rota de colisão com o Senhor. E aí, como o nosso irmão Natal gosta de falar, né? Está aqui presente hoje, e ele gosta de corrigir isso, e ele tem toda a razão de corrigir, né? Muitos irmãos oram, né? Os irmãos oram assim. Eu estou falando aqui em termos de brincadeira, mas é uma verdade. Os irmãos oram assim: Senhor, venha ao nosso encontro. E aí, aliás, Senhor, venha de encontro. Né? Corrigindo aqui, né, irmão Natal? O irmão Natal fala, os irmãos oram. Eu ouço muitos irmãos orando: Senhor, venha de encontro com tal situação. Se o Senhor vier de encontro, o Senhor vai vir contra aquilo, não é? Então, a maneira certa de você orar, irmão, é: Senhor, venha ao nosso encontro, ao encontro dessa situação, e não de encontro. De encontro é contra, tá? Estou indo de encontro a alguma coisa, estou indo contra alguma coisa. Que é diferente de falar estou indo ao encontro de alguma coisa. Então, aqui nós vemos o Senhor indo de encontro à igreja de Laodiceia, absolutamente indo contra a igreja de Laodiceia. Você imagina, irmãos, o Senhor falar uma palavra tão forte dessa que está a ponto de vomitar-te da boca. Irmãos, quanto isso é grave, quanto isso é sério, quanto o orgulho é uma questão deplorável, tá? Mas vamos entrar na mensagem de hoje, né? Então vamos ler o versículo 14, Apocalipse 3, fala assim, acompanha aí na Bíblia, tá bom, irmãos? Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém. Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Dois pontos. Ou seja, daqui para frente, depois desses dois pontinhos, está na sua Bíblia, na minha Bíblia, tudo que o Senhor vai falar, que é o versículo 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22, tudo que o Senhor vai falar daqui para frente é o Amém que está falando. Tudo que vai falar aqui para frente é a testemunha fiel e verdadeira que está falando. Tudo que vai falar aqui para frente é o princípio da criação de Deus, que é o próprio Senhor Jesus que está falando. Ou seja, quando o Senhor fala com a igreja orgulhosa, quando o Senhor fala com a igreja em Laodiceia, e é o princípio é o mesmo conosco, quando o Senhor fala conosco, nos nossos orgulhos e soberbas, o Senhor, quando ele fala, quem está falando é o Senhor, que é o Amém. Ele espera ouvir de nós somente uma palavra, que cessamos as lutas contra o Senhor e apenas digamos: Amém, Senhor. Ou seja, que as nossas opiniões morram e apenas simplesmente possamos responder para o Senhor: Senhor, eu não tenho algo para dizer para ti, ou ir contra o Senhor mais com meu conhecimento bíblico. Eu quero dizer simplesmente para o Senhor: Amém. Quando o Senhor falar comigo, eu preciso dizer: Senhor, tu és a testemunha fiel e verdadeira. Senhor, eu não sou a testemunha fiel e verdadeira. Eu achei que eu era, mas eu não sou. Quem é o Senhor? Eu não sou verdadeiro nem fiel. Tu és. Senhor, eu me rendo. Quando o Senhor falar conosco, nossa situação de orgulho, nós precisamos dizer: Senhor, tu és o princípio da criação de Deus. Tudo que existe nesse universo começou, foi criado em ti. Senhor, o Senhor existe, Senhor, muito antes desse universo ser criado. O Senhor é o princípio. Nada que foi criado nesse universo foi criado sem ser por ti. Deus, quando criou todas as coisas, Deus Pai criou todas as coisas por meio do Filho. Através do Filho que todas as coisas vieram à existência. Quando Deus fala, as coisas acontecem, não é isso, irmãos? Vou exemplificar para os irmãos. Eu tô dando um pulo para o final do versículo, nosso objetivo ainda é o início, mas eu vou tentar dar um pulo para o final, depois eu volto de novo. Só para os irmãos entenderem esse princípio. O princípio da criação de Deus foi mal entendido por muitos irmãos, né? É, aqui, os que entenderam errado esse versículo, entenderam que o Senhor Jesus está dizendo aqui que ele foi o primeiro a foi criado. O primeiro da criação que foi criado foi ele. O princípio da criação, o princípio é o primeiro. Mas não é isso que está dizendo aqui. Isso é uma heresia, tá? O Senhor não foi criado. Na verdade, tal heresia é propagada pelos testemunhos de Jeová, né? Mas vamos continuar. Quando fala que o Senhor é o princípio da criação de Deus, quer dizer que toda a criação de Deus veio surgir através de Cristo, em Cristo, por meio de Cristo e para Ele.
Ele, nele e através dele que tudo vem existir. Lá em João capítulo 1, nos diz que no princípio estava a palavra, o verbo, né? No nosso português está, nossa Bíblia em português, nossa versão em português da Bíblia está verbo, né? Mas no original grego é logos, palavra, né? Então vamos dizer palavra. Então tá assim, no princípio estava a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E todo o universo foi feito por meio dele. Vamos ler lá? Só para vamos entender. Então, fala aqui, quer ver? Lê lá, João, capítulo 1, versículo 1, fala assim: No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas, presta atenção nesse versículo, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? Palavra. E sem ele, que é a palavra, que é Cristo, nada do que foi feito se fez. Ou seja, antes de tudo ser criado, ele já estava lá. Porém, quando Deus foi criar todas as coisas, criou por meio de Cristo, por meio de Cristo da palavra, por meio do verbo, da palavra. E não é assim? Você se recorda de Gênesis capítulo 1, quando fala que o Senhor estava ali criando todas as coisas, aí a nossa Bíblia fala assim, cada dia Deus criou todas as coisas em 6 dias, no sétimo ele descansou. Então, quando fala o primeiro dia, quando Deus criou o céu e a terra, né? Aí criou a luz, havia trevas, né? Nós já sabemos o que aconteceu, não vou entrar aqui agora, do versículo 1, de Gênesis capítulo 1, versículo 1, por Gênesis capítulo 1, versículo 2, há milhares de anos de intervalo, mas vamos continuar no Gênesis capítulo 1, versículo 2. Aí, quando primeiro dia da criação, fala assim: E Deus disse, falar, haja luz. E a luz apareceu. Puf. Quando fala que Deus criou, Deus não criou as coisas usando a sua mão. Deus não pegou uma coisa, juntou com outra, tal, encaixou e fez. Não. Ele criou tudo por meio do falar. Ou seja, o que isso quer dizer? Ele ia lá e fala assim: E disse Deus, haja luz. Puf. Aí no terceiro dia, por exemplo, fala assim, e disse Deus, apareça a porção seca, puf, apareceu. Então, tudo que ia sendo criado ali, ia sendo criado, ou recriado, como você queria dizer, tudo ele foi sendo criado, recriado, por meio da palavra, por meio do falar de Deus. E isso está de acordo com o que está escrito em João capítulo 1, versículo 3. O que fala em João capítulo 1, versículo 3? Fala assim, e o, João capítulo 1, né? Versículo 3. Aí fala assim, quer ver? Acabamos de ler, né? Porque eu fechei aqui. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? A palavra, Cristo como a palavra. E sem ele, sem Cristo como a palavra, nada do que foi feito se fez. Ou seja, quando Deus estava falando em Gênesis capítulo 1 ali, era Cristo. Esse falar de Deus era o Logos, era o Verbo, era Cristo. Deus estava criando todas as coisas por meio de Cristo como o seu falar. Deus fala por meio do Filho. E quando ele fala por meio do Filho, tudo acontece. Puf. Isso é que está falando lá em Apocalipse, voltando para Apocalipse capítulo 3, versículo 14, quando o Senhor fala no final assim, que ele é o princípio da criação de Deus. Ou seja, quando Deus fala, quando Deus fala, fala por meio de Cristo. E Cristo é o princípio da criação de Deus. É como se o Senhor estivesse dizendo para a igreja de Laodiceia. Vamos voltar para a igreja de Laodiceia. Vamos entender. Eu não estou afastando, não estou fugindo do tema da igreja de Laodiceia, não. Estou levando vocês a entender o que está querendo dizer aqui, quando ele falou para a igreja de Laodiceia que ele é o princípio da criação de Deus. É como se ele estivesse dizendo assim para a igreja de Laodiceia: vocês precisam aprender a me ouvir como o princípio da criação de Deus. Vocês são orgulhosos, vocês se acham que sabem todas as coisas, vocês acham que são ricos demais, abastados, que não precisam de mais nada. Quer dizer para vocês que onde vocês estavam quando Deus criou todas as coisas por meio de mim? Foi isso que eu disse para Jó. Jó, Jó, qual era o problema de Jó? Você se recorda? O problema de Jó era o orgulho. Jó era super orgulhoso. Aí o Senhor disse para Jó assim: Jó, você se acha que sabe todas as coisas, né, Jó? Jó era a versão de Laodiceia do Velho Testamento, né? Jó era a versão de Laodiceia. Só que Jó era uma pessoa.
Laodiceia é algo coletivo, é a igreja. Mas é como se fosse, Laodiceia é como se fosse Jó aumentado, né? E aí, Jó era bom, Laodiceia era bom, era boa. Mas o problema de Jó qual era? O orgulho, você achava bom demais. E qual o problema de Laodiceia? É o orgulho, você achava que sabia demais. Lembre-se, Laodiceia é a Filadélfia que caiu. Só pode tornar-se Laodiceia quem foi Filadélfia. Não há como tornar-se Laodiceia sem antes ser Filadélfia. Laodiceia não pode ser Sardes. Laodiceia não pode ser Tiatira. Laodiceia só pode ser absolutamente Filadélfia que caiu. Então, Sardes não tem o que se orgulhar. Sardes tem um nome que vive, mas está morto. Tiatira tem, o que Tiatira tem como se orgulhar? Nada. É a Igreja Católica nas profundezas do erro. O que a Igreja Sardes pode? Nada. Então, das quatro que vão ficar até a volta do Senhor, que é Tiatira, Igreja Católica Apostólica Romana, Sardes são as igrejas protestantes, Filadélfia, a igreja louvada pelo Senhor, e Laodiceia, dessas quatro que vão ficar até a volta do Senhor, só pode se tornar Laodiceia Filadélfia. Tiatira não tem nada para se orgulhar, não tem nada. Sardes parou no tempo. Tem um nome que vive, mas parou no tempo. Só Filadélfia que pode se tornar Laodiceia. Então, voltando, o senhor falou para Jó assim, Jó, onde você está? Você se acha muito bom, né, Jó? Você se acha todo-poderoso. Mas deixa eu te falar, Jó, você se acha que conhece todas as coisas. Você ama que as pessoas vinham até você. Lembra? Estava no escrito de Jó, eu não vou ler para os irmãos por causa do tempo. Jó estava ali, o livro de Jó fala que ele amava ficar na praça, e vinha os jovens pegar conselho com ele, porque Jó conhecia muito, era muito sábio. Jó amava essas coisas. No fundo, ele se orgulhava disso. E aí, o senhor vira para Jó, assim, lá para os finais, para os últimos capítulos, e fala assim, Jó, onde você estava quando eu estabelecia o universo? Onde você estava quando eu fundei os oceanos? Onde você estava quando eu coloquei as nuvens nos céus? Jó, o que você sabe? Você não sabe nada. Você acha, Jó, que sabe muito, que é rico, que é abastado. É como se eu for para a igreja de Laodiceia. Vou confessar para Jó, você se acha rico e abastado de conhecimento, não é, Jó? Jó, você não passa de um miserável, cego, pobre e nu. É o que você está dizendo para a igreja em Laodiceia. É o mesmo princípio. Por isso que quem está falando aqui é o Senhor com o princípio da criação de Deus. Agora vocês estão entendendo o princípio da criação de Deus. Ele está falando assim, é o verbo, eu estou falando assim, para a igreja de Laodiceia. Vocês se acham demais na Laodiceia. Deixa eu dizer para vocês, onde vocês estavam quando todo o universo foi criado por meio de mim? Você se acha que conhece todas as coisas? Eu que conheço todas as coisas. Vocês acham que sabem tudo, vocês não sabem nada. Vocês acham que tem a revelação das revelações, vocês não têm nada. Vocês acham que são os profundos conhecedores da palavra de Deus. Então, deixa eu te perguntar, onde vocês estavam quando eu, com o princípio da criação de Deus, Deus criava todo o universo por meio de mim? Agora vocês entendem por que o Senhor disse isso para a igreja de Laodiceia. Eu quero recordar para os irmãos nunca esquecerem que nas 7 igrejas, quando o Senhor começa a falar o que ele é para cada uma das 7 igrejas, todas as 7 cartas começam sempre assim. O Senhor fala algo que ele é. Depois ele começa a falar algo para a igreja. Quando ele fala, começa a carta para cada igreja falando o que ele é, exatamente o que ele é o que aquela igreja precisa. Então, quando o Senhor falou para a igreja em Laodiceia que ele é o Amém, é porque a igreja de Laodiceia precisa conhecer o Senhor como o Amém. A única coisa que pode matar as opiniões dos homens, que é o significado da igreja de Laodiceia, a única coisa que pode matar o nosso conhecimento bíblico, Laodiceia, porque ela tinha conhecimento bíblico, não é conhecimento do mundo, não é conhecimento bíblico. Ela conhecia profundamente a palavra de Deus. A única coisa que pode matar o nosso conhecimento bíblico que vai contra o Senhor é conhecermos o Senhor como Amém. Vai falar, Senhor, Amém.
A única coisa que pode nos humilhar é conhecer o Senhor como um amém. Senhor, só tem uma palavra para te dizer diante de tudo que você diz para mim, Senhor. O quê? Amém. A única coisa que pode salvar, nos salvar do nosso orgulho, é conhecer o Senhor como a testemunha fiel e verdadeira. Ah, eu me acho que eu tenho uma conduta maravilhosa. A igreja de Laodiceia achava que tinha uma conduta. Eles achavam que não só eles tinham, eles achavam que eles tinham três coisas. Vamos chegar lá nas próximas mensagens mais para frente. Eles achavam que eles tinham muito conhecimento de Cristo, das riquezas de Cristo. Eles eram ricos das riquezas de Cristo. Eu falou assim: você se acha rico? Você é pobre. Outra coisa que eles achavam que eles tinham uma conduta maravilhosa, um viver maravilhoso, sério, correto, de acordo com o que eles conhecem. Falou assim: vocês acham que vocês estão bem vestidos, né? Vocês estão nus. Lembre-se, vestimenta na Bíblia, especialmente, toda a Bíblia é assim, mas especialmente em Apocalipse, diz respeito à nossa conduta, como nós estamos vivendo, nosso viver. Se eu fosse, vocês acham que vocês estão bem vestidos? Vocês estão nus. Aconselho que compre de mim vestes brancas para cobrir a nudez de você, a vergonha de vocês. Então, eles achavam que eles tinham uma conduta maravilhosa. Outra coisa que eles achavam é que eles tinham visão espiritual. Nós temos visão espiritual das coisas. Nossa visão é profunda e alargada. Ninguém vê nada, mas nós temos visão. Esses irmãos aí não vê coisa nenhuma, mas nós temos a visão espiritual. Você falou assim: ah, vocês acham que vocês têm visão? Vocês são cegos. Aconselho que compre de mim colírio para ungir os olhos de vocês. Todos esses detalhes, eu vou explicar nas próximas mensagens. Mas eu estou explicando, por que eu estou entrando nisso aqui agora? É porque, e por isso ele se apresentou para eles como um amém, a testemunha fiel e verdadeira, e o princípio da criação de Deus. Ou seja, vocês acham que tem uma conduta maravilhosa, que dá um testemunho de você maravilhoso. Não é não. Vocês precisam de mim como uma testemunha fiel e verdadeira. Eu que sou testemunha fiel e verdadeira. Eu é que sou a testemunha de Deus. Se Deus realmente precisa de alguém para testemunhar, sou eu. Eu que sou fiel. Eu que sou verdadeiro. Vocês não são fiéis e vocês não são verdadeiros. Por isso vocês precisam de mim. Eles se achavam tão bons que eles não precisavam do Senhor. Eles se achavam tão bons que falavam assim: estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma. Como eles precisavam de coisa alguma, eles pegaram o Senhor e jogaram para fora da igreja. Vamos expulsar o Senhor? Vamos expulsar o Senhor da igreja. E o Senhor ficou lá do lado de fora, batendo na porta. Pá, pá, pá. Deixa eu entrar. Não é, deixa eu explicar para os irmãos, não é que, não entendo errado, sabe, irmão? As coisas espirituais são espirituais. Não entendam, quando eu digo que eles botaram o Senhor para fora, que isso foi algo consciente deles. Que eles fizeram de propósito. Olha, vamos botar o Senhor para fora? Não, não foi assim. Não é assim. Inconscientemente, pela atitude orgulhosa deles, o Senhor saiu. Eles botaram o Senhor para fora, o Senhor saiu. O Senhor não pode ficar aonde está o orgulho. O orgulho, lembre-se, o orgulho é Satanás. O orgulho representa Satanás. Ele é orgulhoso. No livro de Jó, o Senhor fala que Satanás é o pai de todos os animais orgulhosos. A queda de Lúcifer foi por causa do orgulho. E o Senhor não pode ficar onde está o príncipe desse mundo. O Senhor não tem nada a ver com ele. Quando Satanás, o príncipe desse mundo, estava dentro da igreja, por meio do orgulho, o Senhor teve que sair. E o Senhor saiu. O Senhor já não estava mais no viver da igreja de Laodiceia, mas eles achavam que estava. Eles continuavam achando que eles tinham muita visão espiritual, que eles tinham as riquezas de Cristo, eram ricos. Eles achavam que eles tinham visão da espiritual, que eles tinham contas maravilhosas. O Senhor já tinha, estava lá fora há muito tempo. Por isso, irmãos, que o Senhor se apresentou dessa maneira no versículo 14. Vocês precisam me conhecer. Quem está falando aqui é como se eu estivesse dizendo assim para a igreja de Laodiceia. Quem está falando aqui com vocês, quem diz essas coisas diz o amém.
Quem está falando com vocês é o Amém. Vocês precisam me conhecer como o Amém. O remédio para vocês é me conheçam como o Amém. Me conheçam como a testemunha fiel e verdadeira. Me conheçam como o princípio da criação de Deus. E isso vai curar vocês. Lembre-se, amados irmãos, agora vamos falar só do amém aqui. Mas lembre-se que quando há opiniões dos homens, lembre-se, o significado da palavra Laodiceia é opinião dos homens. Quando há opinião dos homens, a única coisa que pode curar é o amém. Uma coisa que pode matar as opiniões é o amém. Vamos começar a desfrutar melhor sobre o amém agora. Eu queria que você acompanhe comigo na Bíblia. Há uma expressão maravilhosa. Vamos para o Velho Testamento? Abram comigo aí, deixa essa fitinha marcada aí, em Apocalipse capítulo 3. Vamos para Êxodo, capítulo 20. Não deixem de abrir a Bíblia, irmãos, para vocês ganharem. É tremendo isso. Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Eu peguei alguns exemplos para os irmãos, tá? Porque eu não tive tempo de pegar todos e nem há tempo de pegar todos os exemplos. Eu pego alguns exemplos para mostrar para os irmãos. Há uma expressão no Velho Testamento que aparece muito, né? Não sei se vocês já perceberam isso. O Senhor fala algo para o seu povo, ele dá uma ordem, aí quando ele termina de dar uma ordem para o seu povo, ele termina a ordem acrescentando uma frase. E essa frase é: porque eu sou o Senhor. Isso é tremendo. Você já parou para pensar por que isso? Por que o Senhor fala assim? Vou pegar um exemplo para você entender. Êxodo capítulo 20, versículo 5. Por exemplo, Êxodo capítulo 20, versículo 5. Diz assim: aqui os 10 mandamentos. Aí o Senhor vira para o povo e fala assim. Vamos ver no versículo 4. Ó. Versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima, nos céus, nem embaixo, na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto. Por quê? Aí ele fala: porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Essa expressão, depois da ordem, fala assim: porque eu sou teu Deus, sou teu Deus, sou o Deus, porque eu sou o Senhor teu Deus, é tremendo. Essa expressão equivale ao amém. Não que seja a mesma expressão. Amém é uma palavra hebraica, que já diz para os irmãos que quer dizer assim seja, firme, não é? É a verdade absoluta. É claro que aqui a frase, porque eu sou o Senhor teu Deus, em hebraico não é a mesma coisa do amém, mas em significado é o mesmo princípio. Vou explicar para os irmãos. É como se o Senhor viesse assim, versículo 5, falasse para o povo assim: não adorarás, nem lhes dará culto. Aí o povo vira para o Senhor e fala assim: Senhor, mas por quê? Explica para mim, eu quero uma razão. Por que que eu não posso adorar as imagens? Por que que eu não posso lhe dar culto? Eu quero que você me explique tintim por tintim, me dá todas as razões. Eu quero que você vá listando para mim, razão por razão, por que que eu não posso fazer isso? Aí o Senhor simplesmente fala assim: vou lhe dar somente uma única razão. Qual é a razão então, Senhor? Porque eu sou o Senhor, teu Deus. Irmão, eu até arrepio quando eu falo isso. É como se ele estivesse dizendo assim: você não precisa de razão nenhuma. Eu não preciso te explicar o porquê. Você quer um porquê? O porquê é: eu sou o Senhor. Ponto final. Teu Deus. É como se eu falasse assim: não, é como se eu estivesse dizendo assim para o povo: não faz para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem água debaixo da terra. Não os adorarás, nem lhes dará culto. Por quê? Porque eu sou o Amém. Ponto final. Eu espero que vocês
É como se eu estivesse falando para o povo, eu espero que vocês simplesmente não venham questionar-me o porquê. Simplesmente digam amém. Assim seja, Senhor. O amém mata todas as razões do homem. Mata todas as opiniões do homem. O amém simplesmente é dizendo assim: Senhor, tu és o Senhor, o meu Deus, e ponto final. Amém. Por que que o amém é falado normalmente no final das orações? É assim que deve ser? Senhor, abençoe tal coisa. Amém. Senhor, nos dê a tua presença. Amém. Senhor, não sei o que dizer. Amém. É como se dizer assim: Senhor, nos dê a tua presença. Aí você fala, assim seja. Amém. Amém vem por último. Amém dizendo assim: Senhor, cumpra isso na minha vida. Senhor, faça isso real na minha vida. Não precisa de explicação, é simplesmente um amém. Nós não precisamos explicar, você não precisa nos explicar o porquê. Ele é o Senhor. Ele apenas diz para a igreja de Laodiceia: Eu sou o amém. Vocês precisam do amém, não precisa das opiniões dos homens. Laodiceia quer dizer a opinião dos homens. Eu preciso que vocês simplesmente me conheçam como o amém. Se vocês querem ser curados das suas opiniões, digam amém quando eu falar com vocês. Quem está falando aqui é o amém. É como se eu estou dizendo para a igreja de Laodiceia: Quem está falando com vocês é o amém. O amém não é por último? A igreja de Laodiceia também é a última igreja. Das 7 cartas, ela é a última carta. E justamente como é interessante, maravilhoso, para essa última carta, o Senhor diz a palavra final que você fala na última, no final de todas as orações, que é o amém. O que a igreja de Laodiceia precisar para ser curada é, por último, é o amém. Quer ver outro exemplo? Levítico, capítulo 25. Levítico 25, versículo 17, fala assim. O senhor vira aqui em Levítico 25, o senhor está falando do ano do jubileu, quando liberava, quando você soltava os escravos, etc, né? E aí no versículo 17, a terra, né? Tem a questão da terra também, tá, etc, né? As dívidas, tudo. Aí no versículo 17, que é só mostrar o princípio, o senhor fala assim, ó, o povo de Israel, né? Que é para nós. Não oprimas, estou lendo Levítico, capítulo 25, versículo 17. Não oprimas ao vosso próximo. Cada um, porém, tema a seu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Ponto final. Quando termina essa expressão, é para matar todas as opiniões dos homens. Porque aí o homem podia dizer assim: Senhor, por que eu não posso oprimir o meu próximo? Por que não, Senhor? Por que eu não posso oprimir meu próximo? Por que eu tenho que temer a ti, Senhor? Por quê? Porque meu próximo está fazendo coisa errada comigo, por que eu não posso ir também descontar nele, oprimir ele? Por que eu não posso me sugar ele, aproveitar do meu próximo? Por quê? Eu falo assim, você quer uma razão? Quero, Senhor. Me dá as razões por que eu não posso. Vou lhe dar razão. Porque eu sou o Senhor, teu Deus. Ponto final. Amém. Porque eu sou o Amém. Assim seja. Ponto final. Olha o Levítico 26, versículo 1. Fala assim: Não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem coluna, nem poreis pedra com figuras na vossa terra, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Ponto final. Essa frase final, porque o Senhor vosso Deus, corresponde em significado à palavra amém. Porque é como se o Senhor já dizendo assim: Não fareis ídolos, não levantareis imagem, não poreis pedra, não inclineis a ela, porque eu disse. Amém. Assim seja. Porque eu sou Amém. Ponto final.
Isso mata as opiniões. Aí podia levantar alguém e falar assim, mas Senhor, o que que tem? Eu tenho minha opinião formada aqui. Na minha opinião formada, se eu botar uma pedrinha tal, mas e bonitinha, levantar com imagem, o que que tem? Qual é o problema, Senhor? Todo mundo faz isso, os povos todos fazem, porque eu não posso fazer também, ter umas imagens em casa. Porque pensa bem, Senhor, eu não estou adorando aquela imagem, eu estou pensando em Ti. Quando eu vou naquela imagem, me ajoelho através daquela imagem, eu me inclino a ela, Senhor, eu estou fazendo isso para me ajudar a contatar o Senhor mais, para ser mais fácil de eu lembrar de Ti. Senhor, eu não tenho essa imagem assim, assim, assim. Senhor, não sei assim, assim. Senhor, então, qual o problema? O homem teria mil opiniões. Aí você diz assim, simplesmente, eu quero ver de você. Quer um porquê? Porque eu sou o Senhor. Apenas diga amém. Uma vez eu fui conversar com um católico, né? Nunca me esqueço. Aí, esse católico, muito católico, eu fui questionar com ele, claro, com jeito, por que que eles adoravam imagens, né? Sendo que isso é totalmente antibíblico. E ele foi argumentar comigo, ele deu mil opiniões para mim. Aí ele falou, não, porque a gente não tem uma foto para lembrar da pessoa. Aí ele criou várias opiniões. Você não tem na sua casa? Ele não tinha. Deu um exemplo que eu não tinha isso na minha casa. Ele estava dando exemplo. Um exemplo que ele criou, que eu não tinha. Inclusive, ele estava falando isso comigo na minha casa. Ele pegou e falou assim: ah, porque na sua casa você não tem, por exemplo, aquele bonequinho do Batman? Eu não tinha bonequinho de Batman. Você não tem o bonequinho do Homem-Aranha? Então, eu posso fazer a imagem de Deus. Ou seja, ele estava dando mil opiniões, explicações, razões porque ele adorava imagens. Mas a única razão que o Senhor dá para o homem não adorar a imagem é: eu sou o Senhor, teu Deus. Ponto final. Eu sou o Senhor. Mate as opiniões. Eu sou Deus. Eu sou o Amém. Vamos para o Novo Testamento. Novo Testamento, vamos para João capítulo 12. A gente sempre, quando fala algo, irmãos, eu sempre tento mostrar para os irmãos toda a palavra, desde o velho e do novo. Vamos para o novo, então. João capítulo 11, perdão, João 11, nos mostra justamente Laodiceia. Sem perceber, temos uma Laodiceia em João 11. Vamos tentar entender. João 11 foi quando o Senhor foi ressuscitar Lázaro. Se nós lemos o Evangelho de João, desde o capítulo 2 até o capítulo 11, vocês vão perceber, nós vamos perceber que o Senhor sofreu muita oposição. Quase todos os capítulos de João capítulo 2 até o 10, quase todos os capítulos mostram oposição ao Senhor. Mas quem é que se opunha ao Senhor? Era a religião, os judeus. Nós sempre vemos os judeus, nesses capítulos todos, perseguindo o Senhor, fazendo armadilhas. Você recorda? João 8 pegaram a mulher em flagrante adultério e armaram uma sinuca para poder pegar o Senhor. Em João capítulo 7 queriam matar o Senhor. Em João capítulo 5 se opõem ao Senhor. Em todos os capítulos você vê a religião querendo matar o Senhor, fazendo plano para matar o Senhor, mas sempre era a religião. Mas a religião, ela sempre vai estar em oposição ao Senhor. É um problema? É. Mas o pior não é a religião, porque a religião é um grande problema, mas não é o pior problema. Porque a religião, amados irmãos, ela é uma perseguição externa. Como assim externa, irmão Gustavo? Porque a religião não deveria haver no meio do povo de Deus. Mas sim, há muita religião, até mesmo em nós. Mas o pior não é isso. Pior, quando nós chegamos em João 11, que aí nós vemos uma oposição grande ao Senhor em João 11, mas agora essa oposição não vem dos judeus. Em todos os capítulos até o 11, a oposição vinha por parte dos judeus, da religião. Quando chega em João 11, a oposição vem daqueles que amam o Senhor, que representam a igreja, que é Betânia. Betânia aqui
vem de uma família que o Senhor amava de todo o coração. Que o Senhor tinha paz com eles, que o Senhor amava eles, que é a família de Lázaro. Marta, Maria e Lázaro. Agora a oposição está vindo dentro daqueles que amam o Senhor, que representam a igreja. Betânia é um símbolo da igreja. Era uma aldeia naquela época, mas que simboliza a igreja. Se você quiser entender por que Betânia simboliza a igreja, há mensagens que depois nós podemos passar para os irmãos ouvirem. Explicamos com detalhes por que Betânia simboliza a igreja. Mas o que eu quero mostrar aqui para os irmãos, porque eu não tenho tempo de explicar o porquê que Betânia simboliza a igreja, mas quero mostrar que simboliza. Eu quero mostrar que o que está acontecendo em João 11 aqui é uma oposição, é uma luta daqueles que amavam o Senhor contra o próprio Senhor, uma oposição. Está vendo o título da mensagem de hoje, está vendo o Amém, que é o Senhor, contra versus a opinião dos homens, a opinião de Marta Maria. Só Lázaro que não deu opinião aqui. Por que não? Porque estava morto. O morto não tem opinião. Aliás, Lázaro, o tempo todo que a gente vê ele, estar em silêncio, né? Depois que foi citado, Lázaro em silêncio. Só testemunhar. Então, a oposição veio agora por parte da opinião. Nós vamos ver aqui agora a opinião. E essa opinião veio daqueles que amavam o Senhor, Marta e Maria. E elas tinham essa opinião devido ao conhecimento bíblico que elas tinham. Por isso que aqui nos dá uma imagem clara de Laodiceia surgindo de Filadélfia. Como assim? Betânia é um símbolo de Filadélfia, a igreja que o Senhor ama, onde o Senhor ama. Mas do meio de Betânia sai, de repente, uma Laodiceia, uma opinião de homens. E começa, essa opinião de homens começa a ir de encontro com o Senhor, batendo com o Senhor, lutando com o Senhor. E o Senhor tentando mostrar para a opinião dos homens, para Laodiceia, mostrando que Ele é o Senhor, Ele é o eu sou, Ele é o Amém, mostrando quem Ele é. E quem Ele é está indo de encontro àquilo que a opinião dos homens conhece da Bíblia, o eu sei. Aqui que nós vemos aqui é o eu sou, que é o Senhor, lutando com o eu sei, que é o conhecimento bíblico. Isso que nós vemos em Laodiceia também, lá em Apocalipse, Laodiceia, lutando contra o Senhor, dizendo assim: eu sou rica, eu conheço muito, eu conheço toda a palavra de Deus. Amém, amados irmãos? Houve uma queda aqui. Estão ouvindo, meus irmãos? Estão ouvindo? Sim, amém. Alguém pode me dar um parecer? Vocês estão ouvindo? Amados irmãos, estão me ouvindo? Sim, amém. Amém? Tá bom, eu posso continuar. Vou... Bom, então, segundo, amados irmãos. Então, amados irmãos, então, o que nós vemos em Betânia é justamente essa luta. Vamos ver lá. Então, vamos ler, vamos entender melhor. João 11, versículo 1. Estava enfermo Lázaro de Betânia, na aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enferma, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor. Olha como era uma Filadélfia maravilhosa. Ele enxugou os pés com seus cabelos. Isso é Filadélfia. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Lembra que o Senhor amava Filadélfia? Lembra, Filadélfia é a igreja louvada, que o Senhor ama de todo o coração? Que o Senhor lembra Filadélfia? O Senhor falou lá em Filadélfia, carta de Filadélfia, assim: ó, eu vou levar os judeus até os pés de vocês, e eles conhecerem que eu te amei. Lembra disso? Ele falou assim: quer ver? Deixa em João 11 aí, mas só para ler para vocês, né? João, Apocalipse capítulo 3, versículo 9, você fala assim, para a igreja de Filadélfia. Mas mentem, eis que os, final do versículo 9, e eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei.
Então, o Senhor disse para a igreja de Filadélfia, a única vez que o Senhor falou assim, eu te amei. Aí, nós voltamos para João capítulo 11. João capítulo 11 fala assim no versículo 3. Mandaram, pois, as irmãs de lá dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Amava essa família, o Senhor amava Lázaro e amava Marta e Maria. Mas aí, amados irmãos, fala assim, mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Aí o Senhor, vamos pular para frente, o Senhor então, primeiro, o Senhor então disse assim, versículo 4, ao receber a notícia, então vamos continuar, disse Jesus, essas enfermidades não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. É como o Senhor falando assim, ele, essa enfermidade não é para morrer, ele não vai morrer, ele pode até morrer, mas vai ser ressuscitado, ele não é para a morte eterna, isso aqui, ele vai morrer, mas ressuscitado. Aí que haja morte, ele ressuscita, não é para a morte isso aqui, essa enfermidade não é para que ele continue morto, né? Aí o 5, ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Olha, tá vendo Filadélfia? Amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Amava Filadélfia. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ele se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse a seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Olha, no versículo 8 começa a oposição de Laodiceia. No meio daqueles que o Senhor amava, amava os discípulos, amava Marta, amava Maria, amava Lázaro. No meio do que o Senhor amava, começam a surgir as opiniões dos homens, a opinião dos discípulos. Então, a primeira da opinião foi os discípulos. Senhor, peraí. O Senhor falou assim, depois disse a seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Quem está falando aqui é um amém, é um Senhor. Aí, de repente, vem a opinião. 9. Não são. Aí vem o 8. Disseram os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar voltas para lá, ó, a opinião. Indo de encontro ao amém que está falando que é o Senhor. Aí você responde para eles, né? Não são 12 as horas do dia. Se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça porque nele não há luz. Isso dizia, e depois acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram para os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Olha a oposição da opinião. O Senhor fala assim: olha, eu vou lá despertar ele. Aí fala assim: Senhor, não precisa. Você está dormindo, está salvo. Deixa quieto, vai não. Isso é a opinião. Essa opinião que eles tinham foi baseada no conhecimento que eles receberam do Senhor. O Senhor disse assim: olha, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Aí eles disse, pegaram o conhecimento que o Senhor falou, a resposta do Senhor, e usaram isso para encontro do Senhor. Disseram para os discípulos: Senhor, se ele está dormindo, se ele dorme, não precisa ir lá, não, Senhor, está salvo. Isso faz o Senhor sofrer. As opiniões indo contra o Senhor. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Irmãos, a opinião é isso. Quando nós não temos a presença do Senhor, a certeza do Senhor, tomemos muito cuidado com a nossa opinião. Porque vamos começar a supor coisas que o Senhor não disse. Então, Jesus lhe diz claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Aí olha de novo. Então Tomé, chamado Dídimo, disse com discípulos, disse aos outros discípulos, né? Vamos também nós para morrermos com ele. Isso é opinião, novamente. O Senhor não falou que o Senhor ia morrer. O Senhor não falou para eles que ele ia morrer. O Senhor falou que lá, ele ia lá, que Lázaro que havia morrido. O Senhor falou que iria despertar Lázaro, ou seja, ele iria ressuscitar Lázaro. Ora, se adormecer é morrer, o Senhor falou bem claramente: Lázaro morreu, está adormecido, mas eu vou despertar. Ora, se adormecer é morrer, despertar é ressuscitar. O Senhor não falou que ele ia morrer. Assim, eu vou lá para Betânia para eu morrer lá. Não, o Senhor não falou isso para ele. O Senhor falou que Lázaro que havia morrido.
Aí vem a opinião dos homens. Então vamos morrer também com ele. Mas quem falou que o senhor falou que vai morrer? Isso é opinião indo contra o Senhor. Tá vendo? Começou a oposição aqui, querendo impedir o Senhor de agir. As opiniões humanas dos homens, Laodiceia, isso impede o agir do Senhor. Isso mostra o orgulho do conhecimento. Conhecimento bíblico sem a vida leva ao orgulho. O problema não está no conhecimento bíblico. Nós temos que conhecer a palavra do Senhor profundamente, sim. O problema está em conhecer a palavra sem ter um viver. O conhecer a palavra sem a vida, sem o viver de acordo com esse conhecimento, vai nos causar orgulho. Paulo disse que a letra mata, o conhecimento ensoberbece. A letra mata, mas o Espírito vivifica. E também Paulo fala assim, no Coríntios capítulo 3. Lá no 8, Paulo fala assim, o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Aí, versículo 17, chegando Jesus encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, ó, começou agora, ó, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei, olha o conhecimento bíblico, olha a questão de Laodiceia, assim, eu estou rico, abastado, conheço muito, mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus considerará. Era verdade? Era. Ela falou corretamente? Falou. Mas o problema é agora, ó. Declarou Jesus, teu irmão há de ressurgir. Você falou assim, ó, eu vou ressurgir seu irmão, vou ressuscitar ele. Aí ela responde, como é que ela replica? Replicar é contestar, é ir de encontro, é lutar contra o amém que está falando. Aí ela falou assim, eu sei, replicou Marta. Quando vai falando assim, eu conheço tudo, eu conheço a verdade da palavra, eu sei, eu estou rica e abastada, eu sei de tudo. Eu não preciso de nada que você me ensine, não. Eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Não é o último dia, não, Marta. Eu sou a ressurreição. A ressurreição não é uma questão de tempo, é uma questão de uma pessoa. Eu sou a própria ressurreição. Existirá a ressurreição do último dia? Sim. O último dia, quando o Senhor voltar, o Senhor vai ressuscitar todos os mortos? Vai. É verdade que ela falou? É. O conhecimento de Marta era bíblico? Era. Ela estava correta? Estava, sim. Mas, como o conhecimento dela não acompanhou o viver, a fé, esse conhecimento passou a se tornar uma opinião que ia contra o amém que era o Senhor. Aqui já era Laodiceia. Ela antes, Marta, pertencia a Filadélfia, mas aqui ela estava comportando-se como Laodiceia, indo contra o Senhor. Por isso que eu falo, irmãos, Laodiceia só pode sair de Filadélfia, só pode se orgulhar quem um dia conheceu muito a palavra do Senhor. Aí o Senhor falou para ela assim: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Você crê? Se você crê, é como eu já falando assim para ela, se você crê, Marta, apenas diga amém. Apenas diga, assim seja. Eu creio. É como eu já falando para ela assim, Marta, deixa o amém matar suas opiniões. No versículo 24, ela começa falando assim, eu sei. No versículo 25, o Senhor fala para ela, eu sou. O que que você vê? Você vê o eu sei de Marta indo contra o eu sou que é o Senhor. Ele é todas as coisas, ele é o eu sou, ele é o amém. E ela, com o conhecimento dela, da rica abastada do eu sei, ia contra ele, que é o eu sou. O eu sei replicando contra o eu sou.
Aí o versículo 20, você crê nisso? Aí ela responde assim, versículo 27. Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. O que ela respondeu, respondeu correto? Correto? O Senhor era o Cristo? Sim. Ele é o Filho de Deus que devia vir ao mundo? Sim. Mas foi isso que o Senhor perguntou para ela? Não. A resposta dela não tem nada a ver com o que o Senhor perguntou. O Senhor não perguntou se ele era o Cristo que devia vir ao mundo. O Senhor perguntou se ela cria que ele é a ressurreição e a vida, que ele poderia ressuscitar o irmão dela. Foi isso que o Senhor perguntou. O Senhor perguntou assim: você crê que eu sou o Cristo, o Filho de Deus vivo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo? Você crê nisso? O Senhor perguntou isso para ela. O Senhor perguntou assim: você crê que eu sou a ressurreição e a vida, que posso ressuscitar seu irmão? Todo aquele que crê em mim vai ressuscitar? Não morrerá eternamente? Você crê nisso? E ela usando o conhecimento para responder totalmente oposto ao que o Senhor perguntou para ela. Estou rico e abastado. Tendo dito isto, retirou-se, chamou Maria, sua irmã, e disse em particular. Vocês perceberam, irmãos? Até aqui a luta, primeiro os discípulos com as suas opiniões, dando opinião para o Senhor o que fazer. Os discípulos tentando conduzir o Senhor. Senhor, não vai para lá não, vai morrer, Senhor, 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 Senhor. Você está morto, você está dormindo, está seguro. É a opinião dos discípulos. Depois agora vem Marta, a opinião de Marta, dando opinião para o Senhor, Senhor, você demorou, vai morrer, Senhor, não adianta mais nada. Senhor, Marta, eu vou estar seu irmão. Não, Senhor, não tem jeito não, Senhor, ele já morreu, tu és o Cristo, filho do Deus vivo e tal. Dá mil respostas para o Senhor, mas não dá a resposta que o Senhor quer ouvir. Amém. Diga só amém. Deixa eu matar suas opiniões, Marta. Aí vem agora Maria. E ela, ouvindo isso, versículo 29, levantou-se depressa e foi ter com ele, Maria, né? Bom, no 28. Tendo dito isso, retirou-se, Marta retirou-se, chamou Maria, sua irmã, e disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou no lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. O Senhor se comoveu, né? E perguntou: onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abria os olhos ao cego, fazer que este não morresse? O Senhor, quando Marta, Maria, que eram Filadélfia, o Senhor amava, caíram na condição de Laodiceia, que tinha de opiniões, de ir contra o Senhor deixou de amá-la? Não. Começou a ir contra o Senhor, o Senhor deixou de amá-la? Não. O Senhor continua amando a eles. Amando, mas o Senhor está tentando disciplinar, ensiná-los. Esse é o princípio também que a gente vê lá em Apocalipse 3, na igreja de Laodiceia. Quando Filadélfia caiu na condição orgulhosa de Laodiceia, cheia de opiniões de homens, indo contra o Senhor que eu amei, o Senhor deu palavras duras para Laodiceia. Mas o Senhor deixou de amar Laodiceia? Deixou de amar essa Filadélfia caída? Não, porque o Senhor queria que ela voltasse a ser realmente Filadélfia. Sair essa questão de orgulho. Como é que eu sei disso? Porque o Senhor disse. Está lá no versículo 19, Apocalipse 3,19. Olha só. Eu repreendo e disciplino. Falou para a igreja em Laodiceia. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Amo. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Para a igreja de Laodiceia. É como se eu dizesse para a igreja de Laodiceia: você está numa situação terrível que me faz vomitar da minha boca. Mas eu quero te dizer que eu ainda te amo. Apesar de você ser caída, eu amo para você, eu te amo. Eu quero que você se arrependa. Se arrependa. Seja zelosa, arrependa. Diga amém. Abandone as suas opiniões, as opiniões dos homens. Apenas diga amém, porque eu te amo. Aconteceu lá em João 11. Marta, Maria, a senhora amava, mas era Filadélfia, mas caiu em Laodiceia. Opinião, 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 opinião. Você fala assim: mas você deixou de amar? Não.
É o que fala no versículo lá, Jesus fala assim, ó, Jesus chorou quando viu a situação, porque ele amava elas, amava Lázaro. Então disse os judeus, veja quanto o amava. Sim, o Senhor amava, sim. Quando fala Jesus, veja quanto o amava, sim, o choro do Senhor mostrava que ele amava, amava, é verdade. Só que aí, agora vem os judeus dando opinião, olha só, a 37, mas alguns objetaram. Não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Olha a opinião contra o Senhor de novo. Aí 38, Jesus agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou para o outro, se agitando-se, é que o Senhor se incomodou, agitando-se em si, aquelas opiniões, aquelas opiniões que estavam falando para o Senhor, Marta dando opinião, Maria dando opinião, os judeus dando opinião, os discípulos dando opinião, isso causou um mal-estar no Senhor, que o Senhor agitou-se em si mesmo. Olha como é que o versículo fala. 38 dias agitando-se novamente em si mesmo, dando mal-estar. Isso é Laodiceia. As opiniões causam mal-estar no Senhor, que você agita por dentro com vontade de vomitar. Agita por dentro, aquilo incomoda o Senhor, irmãos. Se nós soubéssemos como as nossas opiniões, quando não estão de acordo com o Espírito, quando nós não estamos ouvindo o Senhor, quanto isso causa uma agitação no Senhor. O Senhor querendo fazer a glória dele, querendo a atitude da nossa vida para a glória dele. E nós, com o nosso conhecimento bíblico, indo contra o Senhor. Senhor, mas eu sei, Senhor. Eu falo assim, para com isso, Gustavo, eu sei. Para com o que você sabe. Apenas diga amém. Deixa eu agir na sua vida. Senhor, eu conheço a tua palavra. Eu sei, Senhor. Para, Gustavo. Só me ouça. Não, Senhor, eu não quero te ouvir. Eu sei que no último dia vai ter ressurreição. Gustavo, eu vou ressuscitar. Não, não, Senhor. Senhor, eu creio que tu és o Filho de Deus vivo, o ungido Cristo. Para, eu sou a ressurreição, Gustavo. Isso agita o Senhor. Aí você fala assim, eu estou com vontade de vomitar. Está agitando meu interior. Puxa, está causando algo horrível interiormente. Você já pode pensar? Faz um teste para você ver. Quando você tem certeza de algo e alguém começa a dar opinião. Aquilo não dá vontade de algo horrível no interior nosso? Fazemos isso com o Senhor todo dia. Então, versículo 39, ordenou Jesus tirar a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal. Olha aí a opinião de novo. Porque já é de 4 dias. O Senhor manda tirar a pedra, aí vem um e fala, não, 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 tira, não, tira, não, tira, não, tira, não. Quem pediu a ajuda do Senhor? O Senhor, tira, não. Está fedendo em 4 dias. E o Senhor não sabia disso? Será que o Senhor não sabia que tinha 4 dias que estava fedendo? Será que Marta conhecia mais que o Senhor? Será que o conhecimento de Marta era superior ao conhecimento do próprio Senhor? Ele é o Senhor. Ele ordenou. Foi uma ordem, não foi um pedido. Por favor, vocês poderiam, por gentileza, gentilmente tirar essa pedra, por favor? Não, foi uma ordem. Tira a pedra. Aí vem alguém pedindo o agir do Senhor com o seu conhecimento. Senhor, você tem 4 dias que fede, não faz isso não, Senhor. Tu não sabe, está fedendo. Aí o Senhor respondeu Jesus, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Estou falando assim, eu não falei, diga amém. Eu já não te disse, Marta. Essa é a segunda vez que o amém fala com você. Eu já te disse, Marta, arrependa-te. Seja, pois, zelosa e arrependa-te. Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creio que tu me enviaste. Ou seja, eu falei assim, Senhor, eu te agradeço, sempre me ouvi, mas estou falando isso é porque essa multidão aqui é incrédula. Essa multidão inclui Marta, Maria e Lázaro. Era o Laodiceia, mas estão querendo a condição de Filadélfia. Era o Filadélfia, estão querendo a condição de Laodiceia aqui. Não querem me ouvir, não querem comprar de mim, não querem comprar de mim um colírio. Eles se acham muito conhecedores da palavra eu sei. Nenhuma vez o que Marta falou para o Senhor em João 11, ou os discípulos, eles falaram errado.
Quando os discípulos se opuseram ao Senhor, dizendo para ele assim, Senhor, não vai lá para não, os judeus querem te matar. Estavam corretos. Quando falaram assim, Senhor, você está do Messias, está salvo. Se tivesse do Messias, está salvo, realmente não precisa ir. Está correto. Quando Marta falou, Senhor, se eu tivesse aqui, não teria morrido meu filho. Estava correto, não teria mesmo. Se eu quisesse estar ali, não tinha morrido o irmão. Estava correto. Quando ela falou assim, Senhor, eu sei que no último dia até de ressurreição, está correto. Quando ela falou, Senhor, tu és o Cristo, Filho de Deus, que veio vir ao mundo, é o conhecimento bíblico correto. Quando ela falou para o Senhor, Senhor, não tira a pedra, está de 4 dias fedido. Está correto, estava fedido mesmo, tinha 4 dias. Mas tudo isso, as opiniões, quando não estão de acordo com o Espírito, elas são contra, estão versus ao amém, ao que o Senhor fala. Ou ao amém, ou à opinião dos homens. Ou à Laodiceia, ou ao amém. Vamos entender aqui. Então, vamos só quer dizer que opinião é sempre ruim? Quer dizer que eu não posso falar opinião nunca? Não. A opinião, ela não é sempre ruim. Ela pode ser positiva quando ela está de acordo com o Espírito. Quer ver? Vamos dar um exemplo? 1 Coríntios, capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7. Estou terminando já, tá, irmãos? 1 Coríntios, capítulo 7. Aqui, Paulo fala sobre o casamento da igreja em Corinto. Olha o versículo 1. Fala assim, capítulo 7, versículo 1. Quanto a que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. Aí, ele pega. ah, Vamos para o versículo 10. É quase o tempo, tá? Ora, aos casados, olha o que Paulo fala: aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Isso é maravilhoso. Olha que interessante isso. Esse aqui é o princípio da Bíblia, do Novo Testamento, da encarnação. Ele pega e fala assim: olha como Paulo fala. Paulo fala assim: aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor. Mas peraí, Paulo, não entendi. Quem está ordenando? Você ou o Senhor? Você falou assim, ordeno, eu ordeno. O eu está incluso do verbo eu está incluso aqui. É como assim, ora, aos casados, eu ordeno. Não eu, mas o Senhor. Mas peraí, é você ou é o Senhor que está ordenando? Viu como é confuso? Parece confuso. Quem é que está ordenando? É Paulo ou é o Senhor? Quando ele falou eu ordeno, porque se ele quiser deixar claro que não era ele que estava ordenando o Senhor, ele não podia usar o verbo eu. Ele devia dizer assim, ó. Ora, aos casados, ordena o Senhor. E a mulher não se separa do marido. Pronto, pronto. Se ele falasse isso, estava claro que o Senhor estava ordenando. Mas ele pegou e falou assim: aos casados, ordeno. Aí, tá implícito que quem está ordenando é ele. Aí ele vem corrigindo, dizendo, não eu, mas o Senhor. Ora, em outras palavras, o que Paulo está querendo dizer com isso? Para não confundir os irmãos, ele está querendo dizer que o Senhor, no Paulo, em Paulo, que estava ordenando. Isso é o princípio da encarnação. Deus se encarnou no homem e agora Deus quer usar o homem. Paulo não precisava, Paulo não precisava dizer assim, né? Vamos entender. Paulo não precisava dizer assim diz o Senhor, 2 pontos. A mulher não se separa do marido. Esse jeito de falar assim diz o Senhor, esse é princípio do Velho Testamento. No Velho Testamento, os profetas falavam assim: irmãos, assim diz o Senhor. Aí eles falavam o que o Senhor disse. Isso é o meio dos profetas do Velho Testamento. Mas no Novo Testamento não é assim. No Novo Testamento você não diz assim diz o Senhor. Você já fala de cara. Eu ordeno, não eu, mas o Senhor, porque o Senhor está agindo em nós. No Velho Testamento, o Senhor não estava nos profetas, ele usava os profetas. No Novo Testamento, o Senhor está em nós. Nosso falar, quando é no Espírito, é o falar do próprio Deus. E o falar do próprio Deus, quando nós estamos no Espírito, é o nosso falar. Vamos entender? Por isso que nós vemos aí no meio evangélico, né? Até hoje, infelizmente, vê os irmãos agindo da maneira do Velho Testamento, como se não entendesse que no Novo Testamento mudou as coisas. Eles falam assim, muito meio pentecostal, eles falam muito assim, né? Meio pentecostal. Irmãos, assim diz o Senhor, eu tenho uma mensagem para vocês. Assim diz o Senhor, servo, meu servo e minha serva.
Você deve fazer isso, aquilo outro. Deve se arrepender disso, disso, disso. Meu servo, eu te digo que é como se você estivesse falando, o Senhor usando eles, por meio deles, como o Velho Testamento. Mas no Novo Testamento não é assim. Assim diz o Senhor. Eu ordeno. Eu estou falando para vocês. E quem está falando é o próprio Senhor. Não precisa dizer que é assim diz o Senhor. É o próprio Senhor em mim. Vamos entender? Aí, o que tem a ver com a opinião aqui? Quer ver? Então, ficou claro esse versículo? Agora, pula para o versículo, vamos entender, 25. Aí, Paulo, no mesmo assunto, Paulo continua falando assim, agora ele falando dos casados, agora ele vai falar das virgens. Aí fala no versículo 25. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Então, aqui, ele deixa bem claro, Paulo, que eu queria falar agora das virgens não era algo do Senhor. No versículo 10, ele deixa bem claro que o que ele falou no versículo 10 era o Senhor que estava falando, por meio dele. Aqui, como ele não tinha um mandamento claro do Senhor, ele não disse que era do Senhor, mas ele fez questão de dar a opinião dele. Agora, a opinião dele é importante? Sim, foi muito importante. Foi tão importante que virou parte do Novo Testamento. E a opinião de Paulo, a partir desse momento em diante, passa a ser algo que todos nós devemos ouvir, é o próprio Senhor falando. Mas ele foi bem claro. Dou minha opinião como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Tá vendo, irmãos? Dizendo assim, como eu sou um com o Senhor, e o Senhor me deu misericórdia de eu ser fiel a Ele, não porque eu sou ou mereço, mas Ele me deu essa misericórdia, eu posso dizer algo para vocês, dou minha opinião. Então, a opinião sempre é ruim? Não. A opinião é ruim quando ela está fora do Espírito. Quando a opinião vai contra o Senhor. Quando a opinião se baseia na palavra de Deus, mas sem consultar o Senhor. Agora, se quando nós damos uma opinião, mas que vem algo do Espírito, da nossa relação com o Senhor é algo que você, sentindo que é o Senhor que está te usando, você pode dar a sua opinião. Aí você não tem certeza absoluta que é o Senhor, mas se nosso coração for correto, nós vivemos pelo Senhor, pelo seu propósito, como Paulo, aí sim nós podemos dar a nossa opinião que isso vai produzir edificação. Entenderam, irmãos? Então, não, a questão não é a opinião. Toda e qualquer opinião não é ruim? Não, não é bem assim. Ela pode ser algo indo contra o Senhor, mas pode ser algo que venha do Senhor também. Olha o versículo. Veja como a Bíblia não é simples, né, irmãos? Olha o versículo. Vamos para o versículo 40, por exemplo. Quer ver? Olha o 40. Todavia, será mais feliz permanecer viúva, segundo a minha opinião. E penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Olha aqui, Paulo está falando que maravilha, tá vendo? Paulo falando assim: olha, que a viúva não se case, fique solteira. Será mais feliz permanecer sem viúva. Segundo a minha opinião. Claro, isso é minha opinião, para falar é minha opinião. Mas eu penso que eu também tenho o Espírito de Deus. Ou seja, eu penso que isso estou falando para vocês, viúvas, vem do Espírito de Deus em mim. É minha opinião? É. Eu não posso dizer com plena convicção que é o Senhor. Mas eu penso que isso é do Espírito, porque eu também tenho o Espírito, eu sou um com o Espírito. Entenderam, irmãos? Toda viúva deve ficar solteira aqui para frente? Não. Se a viúva ficou viúva e cadastra novamente, comete pecado? Não. Paulo simplesmente diz: sinto que dou minha opinião, sinto que se essa viúva ficar viúva, ela vai ser mais feliz. Se ela casar, não tem problema. Mas eu quero dizer que talvez ela seja mais feliz na condição de viúva do que casar novamente. Essa é uma opinião. É, mas era algo que ele sentia, vem do Espírito. Vamos entender a diferença? Romanos 14. Romanos 14, versículo 1. Acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Então, Paulo aqui vai nos ensinar a questão da tolerância, de amar os irmãos, nós acolher os irmãos que são débeis na fé. Agora, se acolher o débil na fé, não é para discutir opinião. A opinião não é para causar discussões. Opiniões, quando elas causam discussões, elas não promovem edificação. Quando elas causam discussões, é porque nós estamos indo contra o amém. Agora, as opiniões devem ser para algo que vem do sentimento do Espírito, para promover a edificação. Então, amado irmão e amada irmã, você pode dar opinião? Pode, contando que seja algo do Senhor no Espírito e que não promova discussão. Porque discussão quer dizer que há um embate.
o nosso sentimento, conhecimento, indo contra o Senhor e o seu propósito de edificação, tá bom? Porque se houvesse uma discussão de opinião aqui, em Romanos 14, ia produzir uma destruição da vida da igreja, e não edificação. Por isso que Paulo chega aqui falando, né, que ele deixa bem claro, né, que o versículo 17, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida. A discussão aqui era comida e bebida, né? E aí, come? Pode comer carne? Pode comer carne? Pode beber? Não pode beber? Como é que é? Essa briga, essa discussão. Aí Paulo fala assim, olha, irmão, isso não importa, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é questão de estar no Espírito. No Espírito nós temos justiça, fazer a vontade do Senhor, que é justiça, né? Temos paz, temos muita alegria. Amém? Eu paro por aqui. Jesus é o Senhor. E eu espero que irmãos tenham entendido a questão da opinião dos homens, que não é do Espírito, é dos homens, indo contra o Amém. E como a igreja em Laodiceia precisa conhecer o Senhor como um Amém. E nós também, tá bom? Na semana que vem, então resumindo, o que nós compartilhamos hoje com os irmãos, o versículo 14 de Apocalipse 3,14, que é o primeiro versículo da carta em Laodiceia, que é o Senhor como um Amém, a testemunha fiel, verdadeira e o princípio da criação de Deus. Interessante, para a igreja em Laodiceia, o Senhor primeiro falou a última coisa que é o amém, que é o amém, a última coisa que se fala. Depois que ele falou o amém, que a igreja aprender a conhecer isso como um amém, aí que ele fala por último é o princípio da criação de Deus. Não é? Ou seja, é, o princípio veio por último. Primeiro veio o amém, que eles precisavam aprender o Senhor amém, para depois ver o princípio. Tinha que ser ao contrário, concorda? O certo pela lógica porque quando fala o princípio da criação de Deus, corresponde ao Senhor como o alfa. Lembra que o Senhor falou lá em Apocalipse capítulo 1 que ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim? Então, o princípio deveria vir primeiro na frase. E o amém deveria ser por último. O amém corresponde ao ômega, ao fim, ao último. Não é? Então, ficaria mais correto no nosso entendimento bíblico, seria assim, estas coisas diz o princípio da criação de Deus, a testemunha fiel verdadeira, o amém. O amém deveria vir por último, porque o amém é o último. Mas o Senhor inverteu a ordem, começou pelo último, pelo amém, e terminou com o princípio da criação de Deus. Então, o princípio da criação de Deus é o início de todas as coisas. Todas as coisas começam em Cristo. A testemunha fiel verdadeira é a continuação. Para que as coisas que foram criadas em Cristo continuem a existir, precisa da testemunha fiel verdadeira. Precisa depender do Senhor como uma testemunha. Ele que é fiel, ele que é verdadeiro. E, por fim, todas as coisas se vão consumir e finalizar no Amém, que é o próprio Senhor. Ele é o início, o meio e o fim. Ele é o princípio, ele é a testemunha fiel verdadeira, que é o caminho, e consuma-se com o Amém, que é o fim. Porém, aqui o Senhor, por causa da igreja em Laodiceia, o Senhor inverteu toda a ordem. Começou pelo fim, o Amém, a continuação, que é o testemunho fiel verdadeira, e o princípio da criação de Deus, que é o começo de todas as coisas. Amém, irmãos? Espero que irmãos tenham entendido. Jesus é o Senhor.